Graça e paz, meu irmão Leandro. Deus abençoe, meu querido. Daqui a pouco vamos iniciar o nosso culto. Deus abençoe sua vida e toda sua família, viu? Graça e paz, Leide. Graça e paz, minha irmã. Deus abençoe você, a vida do Anderson, toda a família, viu? Graça e paz aos irmãos da Presbiteriana de Tabatinga. Deus abençoe esses irmãos que estão sempre nos acompanhando, que têm participado da nossa transmissão, do nosso culto. Deus abençoe a vida dos irmãos lá de Tabatinga. Graça e paz, Anderson. Deus abençoe, meu irmão. Saudade de você, hein? Deus abençoe sua vida, a vida Leide e toda a família.
Boa noite, Adriana. Graça e paz, minha querida. Deus abençoe você. Daqui a pouco, meus irmãos, nós daremos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora é 19h20, às 19h30 nós vamos dar início ao nosso culto. Os irmãos vão aí se acomodando em suas casas, pega a sua Bíblia, vai se preparando para nós iniciarmos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Graça e paz, minha irmã Dídima. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Uma alegria ter você mais uma vez aqui participando conosco. A minha cunhada Débora também está conosco, lá de Minas Gerais, São João Nepomuceno, com a sua mãe. Deus abençoe, Débora, a sua vida, a vida da Maria, da Netinha. Deus abençoe a vida de vocês aí em São João Nepomuceno. Graça e paz, minha irmã Arlete. Deus abençoe, minha irmã. Olá, Carol. Deus abençoe, Carol Novaes. Alegria ter você mais uma vez conosco, viu, Carol? Cibele, Deus abençoe, Cibele, graça e paz. O Wagner também, Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz a todos que já estão conosco.
Graça e paz, Suzane. Deus abençoe, viu? A sua vida, a vida do Marcos, a vida do bebê. Deus abençoe. Boa noite, Marineide. Alegria ter você mais uma vez conosco, viu? Deus abençoe sua vida e toda a família. Boa noite, minha irmã Luzia. Graça e paz, minha irmã. Deus abençoe você. Graça e paz, Tiátira, Marlon. Deus abençoe vocês. Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso culto, louvor e adoração ao Senhor. Uma alegria mais uma vez poder nos encontrarmos aqui para dedicarmos esse tempo ao nosso bendito Deus, que tem sido maravilhoso a nossa vida, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Esse Deus bendito, Deus Emanuel, que está sempre conosco, razão da nossa alma, razão do nosso viver, a Ele nós dedicamos o louvor, a honra e a glória. Por Ele que nós estamos aqui nesta noite para engrandecer e exaltar o seu santo nome e ao mesmo tempo ser agraciado, abençoado com a sua santa e bendita palavra. Creio que Deus há de abençoar a vida dos irmãos nessa noite. Deus estará falando ao coração dos irmãos e que cada um dos irmãos esteja também pronto neste momento para ofertar o seu culto ao Senhor, para entregar a Ele a sua adoração, para exaltar o seu santo nome, para que nessa noite tudo aquilo que nós vamos realizar seja agradável à presença do nosso Deus. Amém? Eu convido os irmãos, aqueles que já estão com a sua Bíblia aí, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue e abra no Salmo 115. Salmos, capítulo número 115. Nós faremos a leitura deste salmo, Salmos capítulo 115. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens.
têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém, meus irmãos? Este é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para adorar o nosso único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus invisível, mas real, o Deus imutável, o Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus que opera maravilha em nosso meio, o Deus que tem poder para salvar o pecador. É Ele que nós adoramos. Não adoramos ídolos, feito por mãos de homens, não adoramos objetos de pedra, de metal, de bronze, de ouro, ou seja, esses objetos, esses ídolos que são feitos por mão de homem que tem boca e não falam, tem mãos não apalpam, tem nariz não cheiram, tem pés não andam, ou seja, são ídolos falsos que nada pode fazer. O nosso Deus, Ele está vivo, Ele reina, Ele é o que é, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador de nossas vidas e nós reverenciamos a Ele, nós nos prostramos na presença dEle, em louvor, em honra e glória, em adoração. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Amém? Nós adoramos ao Senhor por quem Ele é. Nós adoramos o Senhor pela sua misericórdia e pela sua fidelidade para conosco. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, meus irmãos, que Ele possa dirigir cada ato desse culto, para que tudo que nós viemos realizar possa convergir para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Curva a sua fronte aí, feche os seus olhos, eleva os seus pensamentos ao Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor neste momento. Vamos orar a Ele, entregando a nossa vida em suas mãos, ofertando esse culto a Ele, para que seja um culto agradável à presença do nosso Deus. Oremos. Amado Deus, nós te damos graças, nós bendizemos, exaltamos o teu santo bendito nome. Tu és a vida em nós, ó Deus, Tu és a nossa alegria. Todo o bem que nós possuímos é o Senhor, não possuímos nada mais importante do que o Senhor. Tu és tudo em nós, ó Deus, a nossa vida está nas Tuas mãos, nós vivemos no Senhor e para o Senhor. Tu és a razão de tudo em nossa vida, Tu és o motivo, ó Deus, pelo qual nós estamos aqui nessa noite, para adorar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que tem seus ouvidos abertos, atento, ó Deus, a nossas orações, atenta aos nossos louvores, ó Deus. Obrigado, meu Deus, por quem Tu és. Obrigado pelas Tuas misericórdias, se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor provém a nós tudo aquilo que é necessário às nossas vidas. Tu és um Deus maravilhoso, não há outro além do Senhor, não há no céu nem na terra, não há Deus como o Senhor. Tu és o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, ó Deus. Todos os outros deuses, ó Deus, que são feitos por mão de homem, são falsos, ó Deus, nada podem fazer, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso,
o Deus que reina sobre todas as coisas. Tu és o Deus invisível, real, o Deus imutável, o Deus onisciente, o Deus todo-poderoso e que está conosco, que nos abençoa com vida, paz e alegria. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela semana que se inicia no dia de hoje. Obrigado por tudo, ó Deus, pela nossa vida. Nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo. Receba, meu Deus, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba a nossa gratidão, ó Deus, e se manifesta, ó Deus, poderosamente as nossas nessa noite, por meio do teu Santo Espírito, a tua palavra, falando aos nossos corações, transformando a nossa vida, nos conformando mais, ó Deus, com o teu caráter, com a tua vontade, nos atraindo mais para perto de ti, ó Deus, com seus laços de amor, em nome de Jesus. Nos rendemos a ti, ó Deus, entregamos nossa vida a ti. Receba, ó Deus, neste momento o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque tu és digno deste momento, da nossa vida, da nossa adoração. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre e pelos séculos do século. Em nome de Jesus, oramos a ti, ó Deus, agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor através de um hino, o hino de número 19. Se você tem o seu inário aí, ou a sua Bíblia com o seu inário, abra no hino de número 19, e nós vamos louvar o Senhor através deste hino. Rei sublime. Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, dos altos céus, louvor a Deus ensoam, de gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrado perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor agora, meus irmãos, do Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. Salmo 139. Nós vamos ler os versículos 23 e 24. Salmos capítulo 139, os versículos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Nós vamos fazer essa oração, meus irmãos, neste momento. Nós vamos clamar ao Senhor, pedir para que Ele sonda o nosso coração, para que Ele possa ver se há em nós algum caminho mau. Pedir para que Ele possa, neste momento, se houver algum caminho mau em nossa vida, que Ele possa fazer com que nós voltemos para andar no seu caminho, no caminho eterno.
Pedir para que Ele possa, neste momento, purificar os nossos pensamentos, os nossos corações, tirar de nós tudo aquilo que não provém da sua vontade, para que Ele possa santificar a nossa vida de todos os nossos pecados. Amém? Curva a sua fronte aí nesse instante, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelo nosso pecado, para que Ele possa sondar os nossos corações e provar o nosso pensamento, e se houver algum caminho mau em nós, que Ele possa nos conduzir pelo seu caminho eterno. Oremos nesse instante. Amado Deus, bendito Senhor, sonda, ó Deus, os nossos corações. Conhece, ó Deus, os nossos pensamentos. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau, e guia-nos pelo teu caminho eterno. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Reconhecemos o quão pecadores nós somos, o quão falho nós somos diante do Senhor, o quanto muitas vezes, ó Deus, nós desagradamos ao Senhor, entristecemos o Senhor, fazemos aquilo, ó Deus, que não é de acordo com a tua vontade. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Por mais que nós, às vezes, não queremos, ó Deus, cometer pecados, não queremos desagradar ao Senhor, todavia, ó Deus, por não vigiarmos, por não estarmos atentos, por não cuidar, ou por muitas vezes, ó Deus, dar alguma brecha para o mundo, ó Deus, ou para aquilo, ó Deus, que se apresenta diante de nós. Muitas vezes nós caímos, ó Deus, nós falhamos, ó Deus, por aquilo, ó Deus, que não era agradável, não era, ó Deus, de acordo com a tua vontade, ó Deus. Muitas vezes olhamos para aquilo que não devemos olhar, pensamos aquilo que não deveria ter pensado, fazemos aquilo que não deveríamos ter feito, ó Deus, falamos o que não deveríamos ter falado, ó Deus. Pecamos contra ti, ó Deus. Mas neste momento, ó Deus, rogamos a ti o teu perdão. Manifesta o teu perdão às nossas vidas, Deus. Perdoe-nos, ó Deus, de todo pecado. Todo pecado, ó Deus. Purifica o nosso coração, ó Deus. Tire de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Santifica a nossa vida, Deus. Lava-nos, ó Deus, completamente de toda iniquidade. Em nome de Jesus, ó Deus. Purifica os nossos lábios, os nossos pensamentos, o nosso coração, ó Deus. Tire de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, para que o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, seja agradável na tua presença. Santifica este momento, ó Deus. Santifica, ó Deus, esse culto, para que seja, ó Deus, aceitável a tua presença, em nome de Jesus. Somos pecadores, mas nos perdoe, ó Deus. Neste momento estamos arrependidos, ó Deus, de todos os nossos pecados, e confessamos a ti, ó Deus, os nossos pecados, e te pedimos perdão, ó Deus. Perdoe cada um de nós neste momento, de todo o pecado. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, para nós adorarmos o Senhor com mais 2 cânticos. Vamos ler os Salmos, capítulo 67. Salmos, capítulo 67. Salmos, capítulo 67. Nos diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Vamos louvar o Senhor então, meus irmãos, nesse instante. Vamos engrandecer o Senhor. Vamos glorificar o seu santo nome. Ele nos convida, todos nós, a louvar, a exultá-lo, a alegrar-se na sua presença, adorando com alguns cânticos. E o primeiro cântico que nós vamos adorar ao Senhor é um cântico antigo, né? Eu tenho aqui trazido alguns cânticos antigos para os irmãos, antigo para aqueles novatos, né? Ou seja, antigo para aqueles
da minha época, assim, né? Não tão velho, né? Não tão antigo, mas cânticos que eu aprendi na minha adolescência, né? Ainda quando, ali na minha pré-adolescência, e esses cânticos eu sempre carreguei comigo no meu coração, né? E às vezes, de vez em quando eu tenho vontade de louvar o Senhor com eles, e tenho feito isso com os irmãos, adorando ao Senhor com alguns cânticos. Para aqueles que não conhecem, vai ser novo, né? Vai ser um cântico novo, mas para aqueles que já conhecem, ou que é lá um pouquinho das antigas, vai conhecer esse cântico, vai saber, vai louvar conosco. Aqueles que não conhecer, né, esteja aí adorando em espírito, prestando atenção na letra desse cântico, que é um cântico que convida todos nós a louvar ao Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e só glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e só glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e só glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. Amém? Se você não conhecer esse cântico, né, então você pode conhecer hoje, ou pelo menos aprender esse cântico um pouco. Próximo cântico, meus irmãos, esse cântico já é mais conhecido entre nós, né, já cantamos muitas vezes na igreja. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável a sua vontade, perfeita é a sua bondade. Amém? Vamos louvar então o Senhor com este cântico. Seus olhos estão sobre mim.
Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, perfeita é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Tu és grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, vamos meditar agora na palavra do Senhor. No final nós louvaremos o Senhor com mais um cântico. Vamos então neste momento abrir a palavra do Senhor. E eu convido os irmãos então que abra a sua Bíblia no Salmos capítulo 128. Salmos capítulo de número 128. Salmos capítulo 128, nos diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Amado Deus, nós te louvamos pela alegria, pelo privilégio, Deus, de podermos te louvar, de te adorar, ó Deus. Obrigado pela nossa vida, obrigado por esse dia, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por termos o Senhor em nossas vidas, um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado, que tem suprido todas as nossas necessidades, ó Deus. O que seria de nós se não fosse o Senhor, ó Deus? Se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui, ó Deus. Tu és a razão da nossa vida, da nossa existência. Tu és o autor da vida, ó Deus. Tu és aquele que mantém a vida, ó Deus. Nada está fora, ó Deus, do seu domínio, do seu controle, ó Deus. Tu és o Senhor de todas as coisas e Tu és o Senhor da nossa vida. Rendemos glórias a Ti, rendemos louvores, adoração ao Senhor, único Deus digno e merecedor da nossa vida. Obrigado, ó Deus, por este momento na Tua presença com esses irmãos, ó Deus, quando aqui já louvamos ao Senhor através dos hinos, dos cânticos, ó Deus. Agora, Deus, nós lemos a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações neste momento, que possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra, ó Deus, nos nossos corações, que o Senhor possa transformar a nossa vida, mudar aquilo que precisa ser mudado em nome de Jesus, possamos ser exortados, ó Deus, nessa noite, edificados, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nos preencher nessa noite com a Tua palavra, e ao término desse culto, possamos, ó Deus, sair daqui revigorados, fortalecidos, ó Deus, renovados, com ânimo dobrado, Deus,
uma alegria muito mais maior ainda, Deus, com um desejo muito mais intenso em te servir e te adorar, um coração muito mais ainda grato ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida, cada pessoa que está conosco neste momento, que a tua palavra encontre guarida em cada coração. É o que nós te pedimos, te agradecemos por cumprir os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós entramos já no mês de maio, né? E como é do conhecimento de todos os irmãos, o mês de maio é um mês que se comemora o mês da família. E como a gente também faz na igreja, quando nós nos reunimos ali, todo mês de maio, então a nossa temática, né, é sobre o mês da família. Então, as nossas mensagens é voltada para as famílias. Então, eu quero trazer uma mensagem do Senhor hoje para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. E o tema dessa mensagem, meus irmãos, é princípios para um lar feliz. Esses princípios da palavra de Deus, que pode fazer do nosso lar ou tornar o nosso lar um lar feliz. Princípios para um lar feliz. Então, meus irmãos, este mês nós celebramos o mês da família. E nós celebramos pelo fato de que a família não é uma simples instituição social ou moral. A família é uma instituição divina, ou seja, quem a estabeleceu foi o próprio Deus. Foi Deus que constituiu a família, ela não foi uma invenção do homem, ela surgiu no coração de Deus. A família é um projeto de Deus, ela tem a sua origem em Deus. Foi Deus que criou a família, foi Deus que estabeleceu a família e o Senhor a fez para glorificar, para exaltar o seu santo e bendito nome. Entretanto, mesmo todavia, a família contemporânea, né, de hoje em dia está enfrentando algumas crises, como por exemplo, crise de autoridade, onde os filhos não têm obedecido os seus pais. Né? Nós temos enfrentado também crise de identidade, onde não há uma distinção das funções entre homem e mulher. Também enfrentamos uma crise de espiritualidade, o desprezo pelos princípios bíblicos. Tudo isso gera infelicidade no lar, causa destruição familiar. Quando nós não vivemos aquilo que é estabelecido pelo Senhor em nossa vida. Quando nós fugimos dos princípios que deveriam nortear a nossa vida familiar, para que o nosso lar pudesse ser um lar harmonioso, um lar feliz. Então, quando nós fugimos desses princípios, que nós vamos meditar em cada um deles, quando nós não vivemos esse princípio, o nosso lar ele fica em desarmonia. Ele fica um lar confuso, né? Um lar que não reflete a vontade de Deus, um lar que não glorifica o nome de Deus, um lar que não revela o propósito de Deus. Né? Toda a família, ou a família foi estabelecida para um propósito, glorificar a Deus. E quando nós fugimos dos princípios estabelecidos pelo Senhor na palavra de Deus, que deveria direcionar o nosso lar, então nós não agradamos a Deus, nós não glorificamos o nome do nosso Deus. O texto que acabamos de ler, meus irmãos, mostra-nos alguns princípios para a felicidade familiar. E é sobre esse tema que eu quero falar com os irmãos. Princípio para um lar feliz. Portanto, meus irmãos, para que um lar seja feliz, ele precisa primeiramente
E este é o primeiro princípio que nós devemos aí aprender e colocar ele em prática em nossa vida, na nossa família. Primeiro princípio, temor a Deus. Isso nós podemos ver logo no versículo 1 do texto que nós lemos disso, do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquela família, feliz é aquele lar que teme ao Senhor. E temer ao Senhor, temer a Deus, meus irmãos, implica em reconhecer quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para a sua família? Então, temor a Deus implica em reconhecer quem é Deus. É saber que Deus é o Criador da nossa vida, da nossa família, o sustentador, o Deus de amor, da justiça, da verdade, da graça e misericórdia. Então, para que eu possa temer a Deus, eu preciso conhecer quem é esse Deus. E esse Deus ele se revela a nós como o Deus Criador. O Deus que nos criou, o Deus que sustenta, que preserva a nossa vida, o Deus de amor, o Deus da justiça, da verdade, da graça e da misericórdia, que é manifestada todos os dias a nossa vida. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras, com todos os seus atributos. É Ele que deve ser temido por todos nós. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou a nossa vida. Nós devemos temer esse Deus, honrar esse Deus, reverenciar esse Deus. Devemos colocar a nossa vida em submissão, em sujeição a esse Deus e a sua vontade. Devemos consagrar, colocar o nosso lar, a nossa família aos pés desse Deus. Sem reconhecer este Deus, meus irmãos, temos grande possibilidade de construirmos um relacionamento de frustração e de tristeza. Se nós não reconhecemos esse Deus, se Ele não for soberano sobre as nossas vidas, se nós não reconhecermos o seu senhorio sobre as nossas vidas, se nós rejeitarmos esse Deus, deixarmos esse Deus fora da nossa vida, fora do nosso lar, nós teremos um lar de frustração, um lar infeliz, um lar de tristeza. O nosso lar será um lar vazio e sem vida. Portanto, meus irmãos, reconhecer a Deus como Ele é um dos princípios para um bom relacionamento no lar. Para que nós possamos ter um lar harmonioso, um lar que vive bem, um lar saudável, um lar feliz. Precisamos temer a Deus, precisamos reconhecer quem é esse Deus. Saber que Ele é soberano, é Senhor da nossa vida. E que não podemos pautar a nossa vida fora dEle. Devemos sujeitar a nossa vida. Sujeitar a nossa família, o nosso lar, consagrar, entregar a nossa família aos pés do Senhor. O nosso lar, meus irmãos, precisa ter temor de Deus. Precisa reconhecer que Ele é Senhor de nossa vida, é Senhor do nosso lar. E precisa ter um profundo respeito à sua autoridade. Precisa ter um profundo respeito à autoridade de Deus. Portanto, um lar só é feliz quando esse lar teme a Deus. Será que o seu lar, você, como membro da sua família, aí, como parte da sua família, como um membro do seu lar, tem temido a Deus, tem honrado a Deus, tem estado aos pés do Senhor, tem obedecido às ordenanças de Deus, tem andado de acordo com esse princípio da palavra do Senhor? Você tem de fato reverenciado a Deus,
tem tido um profundo respeito a Ele, tem reconhecido o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, tem reconhecido todo o bem que Ele tem realizado por você. Você tem reconhecido que fora dele não há vida e que a vida está nele e é ele que cuida e que mantém a nossa vida. Você reconhece que você só pode ser feliz e ter um lar feliz se o seu lar estiver aos pés do Senhor? Se assim você estiver fazendo, meu irmão, o seu lar, ele é um lar feliz, é um lar que tem tudo para ser feliz. Agora, um lar que não teme a Deus, um lar que não está diante dos pés do Senhor, um lar que não busca a Deus, um lar que tem deixado Deus fora da sua vida, esse lar passa por dificuldades. Esse lar se torna um lar infeliz, um lar frustrado, um lar em que as coisas não caminham bem. É um lar que muitas vezes confuso, é um lar confuso, onde às vezes é um lar totalmente em desarmonia, e que muitas vezes a briga, a contenda, a desavença e tudo aquilo que não provém da vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, o primeiro princípio para ter um lar feliz é temer a Deus, é honrar a Deus, é obedecer a Deus, a sua autoridade, é ter Ele como Senhor da sua família. Não você querer controlar ou dirigir o seu lar à sua maneira, mas é colocar o seu lar diante de Deus e pedir para que Deus governe e dirija o seu lar. É pedir para que Deus conduza o seu lar conforme a vontade dEle. Quando assim nós fazemos, o nosso lar passa a ser um lar feliz. Porque ali onde Deus está, onde nós vivemos uma vida pautada em obediência a Deus, ali o Senhor então ordena a sua bênção à vida. Então nós precisamos ter o Senhor como centro da nossa vida, como centro do nosso lar, para que nós tenhamos um lar feliz. Então, meus irmãos, esse é o primeiro princípio para que o nosso lar seja um lar feliz. Temer a Deus, honrar a Deus, ter um profundo respeito ao Senhor, andar com uma vida em obediência ao nosso Deus. E o segundo princípio é o princípio da obediência, conforme o versículo 1 ainda, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, meus irmãos, então é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, andar nos caminhos do Senhor sugere obediência, submissão a Deus e a sua vontade. Em termos práticos, como isso funciona em casa, no relacionamento familiar? Conforme a palavra de Deus, é preciso que seja observada a estrutura familiar, ou seja, o homem, marido, como sendo cabeça, o chefe, o líder espiritual da casa, amando a esposa como Cristo amou a igreja. Então esse é o primeiro princípio da obediência. O homem, marido, como sendo a cabeça, o chefe, o líder espiritual da casa, amando a esposa como Cristo amou a igreja. Então, o marido, ele deve assumir o seu papel como líder espiritual na sua igreja, cuidando da sua casa, amando a sua esposa, com um detalhe, com um amor sacrificial. Esse é um princípio também que nós devemos atentar. O princípio da obediência, e esse princípio aqui, ele é conferido aos maridos, aos esposos, para que conduza o seu lar, para que seja um líder espiritual do seu lar, da sua família. Ainda continua, a mulher, a esposa, sendo submissa ao marido, honrando como ao Senhor. Este também é um princípio que deve ser obedecido. Agora, pela mulher, a esposa sendo submissa ao marido, honrando
como ao Senhor. Ou seja, assim como ela é submissa ao Senhor, ela honra ao Senhor com a sua vida, também ela deve ser submissa ao seu marido, honrando como ao Senhor. Ela deve ser a auxiliadora, que deve estar ao lado ao marido, acompanhando ele, ajudando, sendo a ajudadora dele ali na condução do seu lar. Então a mulher tem que estar ali ao lado do marido para ajudá-lo naquilo que ele precisar, sendo submissa a ele, né, andando com ele, junto com ele, lado a lado, enfrentando as dificuldades. Então a mulher precisa também entender o seu papel na família como esposa, obedecendo ao Senhor, né, sendo submissa ali ao seu marido. Os filhos sendo obedientes aos pais, né? Então os filhos também devem obedecer aos pais, e os pais têm que requerer isso dos seus filhos. Os pais não devem deixar os seus filhos soltos, fazer o que eles bem quiserem, para que depois vocês, pais, não sofram a consequência lá na frente. Então ensina os seus filhos a andarem no caminho do Senhor, ensina os seus filhos a te honrar, a te respeitar, ensina isso a eles, para que eles possam te obedecer, ensina a eles que isso é um princípio da palavra de Deus, ensina a eles que eles precisam obedecer, porque é a vontade de Deus para a vida deles, então, e é para o próprio bem dele. Então essa é uma responsabilidade nossa dos pais, em ensinar os filhos a temer a Deus, a obedecer a Deus, né, a honrar a Deus, automaticamente vir a obedecer vocês, pais, e honrar vocês. Então ensina através da palavra de Deus. E os pais não provoquem a ira dos filhos, não provoquem a ira dos filhos. Muitos pais que gostam de ficar irritando os filhos com algumas brincadeirinhas que provocam o filho, isso pode vir provocar a ira dos filhos, e aí ele se voltar contra você com palavras ofensivas, com palavras duras, e você depois vir requerer o respeito dele. É um pouco complicado se você também fica provocando o seu filho, tirando ele do sério. Então não provoque a ira dos seus filhos. Então, se nós queremos que nossos filhos nos obedeçam, podemos ensinar eles e também tomar cuidado para que não provoquemos a ira em nossos filhos. É assim que Deus estabeleceu na sua palavra, para que a família desfrute da felicidade dentro do seu contexto familiar. Ou seja, é preciso que seja observada e respeitada a autoridade no lar. Autoridades essas que foram constituídas por Deus. No entanto, meus irmãos, o que nós percebemos em muitos lares é que há uma grande confusão de autoridade. Há muitos lares aí que há uma confusão de autoridade. Ninguém obedece ninguém e não respeita ninguém. É a mulher que não respeita o marido que não ama a esposa e não assume o seu papel de liderança na sua família, os filhos que não respeitam os pais. É como se muitas vezes eles fossem a autoridade dentro do seu lar e não os seus pais, por não respeitar eles, né? E este lar que assim vive, é um lar que está sempre em confusão, em pé de guerra. Então, meus irmãos, um lar desta forma, onde não há respeito, onde não há obediência um ao outro, onde não há um amor, onde não há uma reciprocidade, esse lar é um lar confuso, é um lar que vive em pé de guerra, né? Então é preciso viver os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus dentro do nosso lar, na nossa família, cada um no seu papel, cada um vivendo o seu papel dentro do seu lar, em obediência à palavra de Deus. Cada um de nós temos o nosso papel no lar. Deus estabeleceu o papel de cada um, do marido, da esposa e dos filhos, com as funções que devem ser feitas, né? Um para com o outro. Então nós precisamos seguir os princípios de Deus, obedecer a Deus, sua palavra, para que nós possamos ter um lar feliz. O lar feliz é aquele que segue
os princípios de Deus, onde cada membro da família cumpra com o seu dever e função no lar, obedecendo, amando e respeitando. É preciso, meus irmãos, que esses princípios sejam cumpridos. O princípio da autoridade e dos deveres de cada membro familiar. Então veja se você, se a sua família tem vivido os princípios de Deus. Vê como está o seu lar aí, se não está tendo esse conflito, dentro desses princípios, se não está havendo esses conflitos, essas inversões aí, de papéis. Ou a mulher muitas vezes assumindo o papel do homem, o homem assumindo o papel da mulher, ou às vezes os filhos assumindo os papéis dos pais dentro de casa. Há muitos lares que estão aí vivendo esse revés, essa inversão de valores, essa inversão de autoridade. Então mesmo precisamos tomar cuidado para que o nosso lar não venha entrar em confusão, não venha ser um lar que não corresponde com a vontade de Deus e não venha ser um lar infeliz, um lar triste. Então vamos viver a palavra de Deus, vamos aplicar os princípios de Deus. Então o primeiro princípio é um lar que teme, um lar que teme a Deus, um lar feliz, um lar que obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, onde cada membro corresponde com o seu papel dentro da sua família. Esse lar é feliz. Um outro princípio, meus irmãos, que também deve produzir felicidade no lar é o trabalho. Conforme o versículo 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, meus irmãos, esse é um outro princípio. Deus honra o trabalho, Deus honra o trabalhador, o trabalho honesto das mãos do homem. Este princípio está relacionado com a criação. Antes da queda do homem no jardim do Éden, Deus já havia estabelecido a necessidade do trabalho. Portanto, o trabalho é bênção e não maldição. O trabalho é bênção de Deus na nossa vida. Nós sabemos que nós já estamos enfrentando uma crise aí, de falta de trabalho, de emprego, por conta dessa situação. Mas nós sabemos o quanto o trabalho é importante, para a nossa vida, para a nossa família, porque é dele que nós tiramos o sustento para o nosso lar. Foi Deus que estabeleceu o trabalho para que nós pudéssemos trabalhar e ganhar o nosso sustento. Então o trabalho é bênção do Senhor. Vejam as pessoas que já estão aí sem o seu trabalho, o seu emprego, como que essas famílias estão passando dificuldade, passando necessidade. Então o trabalho é bênção do Senhor, o trabalho é bênção do Senhor, porque é através dele que Deus nos abençoa, é através dele que nós tiramos nosso sustento. Então isso é um princípio também para que nós possamos ter um lar, onde as suas necessidades sejam supridas. E o meio é através do trabalho, porque o Senhor também estabeleceu esse princípio para que nós fôssemos sustentados, supridos em nossa necessidade. O problema, meus irmãos, é que o mundo de hoje considera o trabalho, ou as pessoas do mundo consideram o trabalho como algo muito ruim. E o antigo conceito de trabalho foi substituído pelo conceito de ganhar dinheiro. E quanto mais fácil, melhor. Este é o princípio da ruína de um bom relacionamento entre amigos na família, entre amigos e na família, e principalmente no casamento. Muitos, meus irmãos, não querem trabalhar. Há muitas pessoas que não querem trabalhar, que fogem do trabalho, não querem ter essa responsabilidade, de trabalhar, de cuidar do seu lar, da sua família. Muitos querem uma vida fácil, mas nós sabemos que não existe vida fácil, neste mundo não há vida fácil, e o trabalho, por mais dificultoso que seja, para a nossa vida, por mais que seja desgastante, mas ele é bênção do Senhor. O Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos aí ter o nosso pão de cada dia. O Senhor nos dá o nosso pão de cada dia através do nosso trabalho. Então, é preciso trabalhar, é necessário trabalhar. E aqueles que não trabalham, não procuram o trabalho, não querem trabalhar, acaba tendo muitos problemas,
né, nos seus lares, porque se você não trabalha, você não ganha e você não tem com que comer. Então nós precisamos trabalhar um princípio de Deus. Estamos aí enfrentando uma crise de trabalho, mas nós oramos a Deus para que logo os trabalhos aí possa aparecer, a questão dos empregados possa voltar a ser empregado e ter o seu trabalho para cuidar da sua família. Outros, né, aí são outros que muitas vezes no trabalho ou do trabalho, né, são desonestos, né, faz do trabalho um negócio desonesto, né, outros por causa do trabalho se afastam até mesmo da família. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que o trabalho ele é uma bênção de Deus para a nossa vida. Então precisamos trabalhar, é necessário, uma necessidade nossa, temos que trabalhar, né? O trabalho também não pode ser um negócio, né? Para que nós tiremos vantagem de tudo, né? Procurar explorar, ganhar em cima dos outros, né? Então não podemos ter o trabalho simplesmente como um negócio para tirar só vantagem e explorar as outras pessoas, não. Ter um trabalho, exercer um trabalho de maneira honesta, né, para que o nome de Deus seja glorificado, né, e saber dosar, né, o trabalho e a família, né, para que nós não vivamos uma vida somente na função do trabalho, né, e abandonar a nossa família, o convívio da nossa família, esquecendo a nossa família, né. Há muitos lares que têm entrado em crises, casamentos aí que têm entrado em crise, casamento que tem se desfeito, porque muitas vezes ambos ou uma das partes tem se dedicado muito ao trabalho, né? Passando 24 horas ao trabalho e esquecendo, né, da esposa, esquecendo dos filhos, ou às vezes é a mulher, né, esquecendo do esposo, dos filhos, né? E isso tem trazido problema dentro da família, e muitas vezes com separação, com divórcios. Então isso não pode acontecer. A gente tem que saber administrar bem, colocar isso, né, em ordem e saber caminhar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida e para a nossa família. Mas o trabalho é necessário, ele é bênção do Senhor, e devemos administrar a nossa vida no trabalho, administrar a nossa vida familiar, né, para que o nosso lar seja um lar feliz. A palavra de Deus diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tu te irá bem. Ou seja, a prosperidade é uma consequência também do trabalho, né? Se nós queremos ter uma vida boa, né, uma vida abastada, nós precisamos trabalhar, né, para que nós possamos adquirir, ter aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. Veja, meus irmãos, que o que nós estamos vendo aqui é diferente daquilo que muito é pregado aí fora pelos falsos profetas, né, ou por aqueles que estão aí simplesmente, né, para explorar as pessoas, né, enganando, manipulando a vida das pessoas, como que dizendo que as bênçãos do Senhor vão vir sobre a vida das pessoas, que tudo vai cair do céu, que, né, o dinheiro vai vir, a casa vai vir, o carro vai vir, as mansões vai vir, né, como se tudo fosse cair do céu sem nenhum esforço. Não. Se nós queremos ter as coisas, se nós queremos ter prosperidade, precisamos trabalhar, através do trabalho que Deus nos abençoa, através dele que nós temos sustento, e quando você consegue as suas coisas por meio do trabalho, né, isso é bênção, é porque você trabalhou, você se esforçou, né, você honrou a Deus pelo seu trabalho, você foi honesto no seu trabalho, né, então por isso que Deus deu a você o que você tem, a sua casa, o seu carro, ainda que você venha ter uma casa na praia, mas se você trabalhou honestamente, conseguiu as suas coisas honestamente, honrando a Deus, então isso é bênção do Senhor na sua vida. Mas temos que fazer tudo, né, de maneira honesta, para que se torne bênção na nossa vida aquilo que nós adquirimos por meio do nosso trabalho. Então, o lar feliz também é um lar que, né, desenvolve bem o seu papel dentro dessa área do trabalho, né, trabalhando para que nós possamos ter o nosso pão de cada dia. Um lar feliz, ele é evidenciado pela harmonia do convívio. Isso aqui mesmo, esse princípio é aquilo que vai evidenciar um lar feliz, né? A harmonia, o bom convívio. Veja o versículo 3, nos diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera,
teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Então, meus irmãos, uma das evidências de um lar feliz é a harmonia, a boa harmonia e o bom convívio. Como o texto diz, a mulher, ela será como a videira frutífera. A videira, aqui, conforme nós conhecemos, a videira produzia uvas, ou produz uva, das quais se fabrica o vinho, uma fonte de alegria para o povo de Israel, como o Salmo 104, verso 15. A bênção que uma esposa frutífera traz inclui filhos ao redor da mesa. Então, essa esposa frutífera, a bênção, que ela traz para a sua família são os filhos que são gerados, os filhos ao redor da mesa, isso é alegria, para a família, quando nós sentamos com a nossa família ao torno da mesa e temos nossos filhos ali, isso é bênção do Senhor, isso é fruto da mulher do seu ventre, porque Deus através dela gerou uma vida, e os filhos nós sabemos é alegria na família, é a alegria da família, dos pais, e eles preenchem um lar e nos faz muito bem, os filhos para nós pais. Os filhos são como o rebento da oliveira, as azeitonas e o azeite, eles eram valiosos bens de consumo na vida da nação de Israel. Por isso, aqui a expressão os filhos como o rebento da oliveira, representando as azeitonas, e o azeite como sendo algo valioso de consumo, para a vida da nação de Israel. Então o versículo relata a harmonia familiar, a alegria da esposa e filhos ao redor da mesa, desfrutando de uma saborosa refeição. E é muito bom. Veja como que as coisas se encaixam muito bem. Os pais trabalhando, cuidando dos filhos, trazendo o mantimento para casa, o pão de cada dia, sentando ali todos em volta da mesa, comendo daquele alimento que Deus deu através do seu trabalho, todos ali felizes, alegres, refletindo ali aquela alegria, por meio das bênçãos do Senhor, a vida da família. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso ver os filhos alegres e felizes, a esposa feliz, o esposo feliz, se banqueteando, comendo, daqueles alimentos que foi trazido, pelo trabalho, que Deus concedeu através do seu trabalho, Então isso é maravilhoso, ver a família ali alegre, feliz, comendo daquele alimento, Então isso é gostoso, é muito bom ver uma família feliz, alegre, ali em volta da mesa. Então é isso que Deus quer para a família, para a nossa família. Estabeleceu a família para ser feliz, para viver bem, marido, esposa, ambos, viver bem, os filhos também, viver bem entre eles, com os pais. Então, um lar harmonioso, um lar feliz, é esse lar que anda nos princípios de Deus, que anda, de acordo com a palavra de Deus. Então, é importante, meus irmãos, nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, viver a palavra de Deus dentro na nossa vida, no nosso lar, para que o nosso lar seja um lar feliz, para que as bênçãos do Senhor fluem no nosso lar, para que Deus possa derramar das suas grandes bênçãos sobre o nosso lar. Então, vamos viver os princípios de Deus, vamos viver a palavra de Deus na nossa vida, para que o nosso lar seja um lar feliz. Vamos ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor, vamos, marido e esposa, viver a palavra de Deus, vamos honrar os nossos papéis, estabelecidos pelo Senhor, a esposa, o marido, vamos obedecer a Deus para que o nosso lar seja um lar feliz, para que nós possamos glorificar a Deus através do nosso lar. Ainda, meus irmãos, o salmista vai continuar, como evidência da felicidade do lar, é o prolongamento dos dias. Veja os versículos 5 e 6, diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então veja, meus irmãos, a longevidade é uma das evidências das bênçãos, da bênção de Deus. Então a longevidade é uma das evidências da bênção de Deus. A nossa vida, a vida da nossa família. Na antiga nação de Israel, vida longa e famílias numerosas eram uma bênção, particularmente à luz da aliança com Abraão, porque o Senhor disse que a descendência de Abraão seria grandiosa.
seria uma nação grande. Então, meus irmãos, isso é um princípio, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, essa bênção para a nossa vida, ela vem, né? Ela vem. Então, nós vivemos dias longos, nós vivemos, né, muitos dias, os nossos filhos da mesma forma viverão muitos dias, né? Então, porque como bênção do Senhor, né, como bênção do Senhor, porque é uma promessa do Senhor. Quando nós andamos na palavra do Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, vivemos a palavra de Deus, então nós conseguimos viver bem e viver longos dias, né? E assim também os nossos filhos. Portanto, queridos, quando obedecemos os princípios de Deus, podemos ter uma vida longa, bem como os nossos filhos, quando honra pai e mãe. Então, é importante nós, se nós queremos viver aí uma vida longa e uma vida boa, né, se você aí, né, almeja chegar aí, pela graça de Deus, que no nosso tempo de hoje, né, no nossos dias de hoje, mas nós podemos chegar aí até 100 anos, né? Até os 100 anos, é raro aqueles que passam de 100 anos, mas se você chegar lá, chegando bem, meus irmãos, isso é maravilhoso, é graça de Deus, né? Viver um século não é para qualquer um. Se você chegar assim, isso é maravilhoso, graças a Deus, e chegar bem, né? Bem, né? Nós temos visto irmãos aí com 70, 80 anos, muito bem, né? Chegando aos seus 90 muito bem aí, seus 90 anos muito bem, né? E pela graça de Deus pode chegar até os 100 anos, né? Porque Deus conserva, Deus abençoa, né? Mas precisamos viver os princípios de Deus, precisamos viver a palavra de Deus, colocá-la em prática em nossa vida, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, de acordo com a vontade de Deus, para que nós possamos ter uma vida longa, uma vida abençoada, uma vida feliz diante do nosso Deus. Concluindo então, meus irmãos, a fidelidade de Deus consiste em abençoar aqueles que o temem e andam em seus caminhos. Então, a fidelidade de Deus consiste em abençoar aqueles que o temem. Então, para que nós possamos ser abençoados por Deus, precisamos temer a Deus. Precisamos andar em seus caminhos. Agora, a não obediência à palavra do Senhor faz com que o lar não seja um lar feliz. Então, quando esse lar não obedece a Deus, né, não anda nos princípios da palavra de Deus, então esse lar não tem como ser um lar feliz, né? Vai ser aquele lar confuso, aquele lar, né, onde vai haver guerra, contenda, brigas, discórdia, um lar totalmente em desarmonia, né? Então, o que faz o nosso lar ser unido, harmonioso, feliz, um lar gostoso de se viver, de conviver, é a obediência à palavra de Deus, né? É viver os princípios da palavra de Deus, para que o nosso lar de fato seja um lar feliz. Deus tem numerosas bênçãos para aqueles que o temem. Então Deus tem muitas bênçãos, né, para aqueles que o temem. Então teme a Deus, honra a Deus, obedeça a Deus, para que você possa receber das bênçãos de Deus, para que as bênçãos do Senhor possam fluir sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos. Teme a Deus, né? Vive a palavra de Deus, anda nos caminhos do Senhor, ande na palavra do Senhor, para que o seu lar seja um lar feliz. Então, meus irmãos, este é um desafio de Deus para nós, é um desafio para a nossa família, né? É um desafio para que nós possamos aí ter um lar feliz. Então, vamos dar ouvido à palavra do Senhor. Vamos dar ouvido à palavra do Senhor, vamos submeter, né, a nossa vida, a nossa família, à palavra do Senhor, né, para que nós possamos desfrutar da felicidade no nosso lar. Né? Todos nós queremos ser felizes, né? Esse é um desejo de todo mundo, ser feliz, ter um lar feliz, um lar harmonioso, um lar tranquilo, de paz, onde as coisas caminhem bem, bem coordenadas, né? É o nosso desejo, é a nossa alegria, mas para que isso aconteça, meus irmãos, precisamos obedecer à palavra de Deus, observar esses princípios da palavra de Deus e colocar em prática. Marido, né, exercendo o seu papel estabelecido pelo Senhor, a mulher, né, também obedecendo o seu papel, né, como esposa, como mãe, o marido como esposo, como pai, os filhos também obedecendo
né, o princípio da palavra de Deus, né, honrando seus pais, né, para que as suas vidas se prolonguem. E assim nós podemos ter um lar feliz. Assim a nossa família pode caminhar bem. Assim nós podemos regozijarmos no Senhor, né, e você ficar muito feliz, né, vendo as coisas caminhando bem, vendo seus filhos, né, crescendo, seus filhos caminhando, seus filhos construindo família, e construindo família dentro dos princípios da palavra de Deus, porque quando você ensina os seus filhos a temer a Deus, a andar nos princípios de Deus, eles automaticamente também, por temer a Deus, eles vão ensinar para os seus filhos. Aí vocês vão ter os netos de vocês também nos caminhos do Senhor. Então é importante, né, vivermos de acordo com a palavra de Deus. Faça isso, se esforce para isso, aplique a palavra de Deus no seu coração, no seu lar, para que o seu lar seja um lar feliz, meus irmãos. Creio que é do seu desejo, você quer isso para a sua vida, para o seu lar, né? Então, cumpre com o seu papel, obedeça a Deus, obedeça ao Senhor, ensine os seus filhos para que eles possam saber, aprender a obedecer a Deus, também honrar a Deus e assim obedecer vocês, pais, e também para que eles possam ter uma vida feliz. Então, meus irmãos, vamos, né, praticar, vamos viver a palavra de Deus em nossas vidas, em nosso lar, para que nós possamos ter um lar feliz, um lar onde as bênçãos do Senhor, elas fluem, elas caem sem medida, né? E Deus tem prazer em abençoar os seus servos. Deus tem prazer, né? A alegria dele é ver os seus filhos, é ver as famílias que servem a ele bem, feliz. Então, quando um lar vai bem, feliz, um lar que teme a Deus, né? Esse lar que honra a Deus, Deus também é feliz. Deus, ele tem prazer nesse lar, tem prazer nessa família, por ver que essa família o ama, o adora, o honra, o respeita e vive os seus princípios, vive a sua palavra. E aí, Deus não vai deixar de abençoar uma família, né, que vive desta forma, que anda nos caminhos do Senhor. Então, vivamos a palavra de Deus, né, vivamos a palavra de Deus. Né, os pais aí, ensina os seus filhos, né, que vocês sejam exemplo para os seus filhos também, né, cuide dos seus filhos, né, ensina a palavra de Deus, e os filhos aprendam, né, com os seus pais, da palavra de Deus, aprenda a honrá-lo, aprenda a respeitá-lo, porque esse é um princípio também de Deus para a sua vida, para que você possa viver bem. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe, possamos a cada dia mais meditar na palavra do Senhor, que possamos aprender esses princípios tão importantes, para que nós possamos ter um lar feliz, né? E este mês nós estaremos aí orando pelas famílias, né? Nós estaremos aí dedicando ele totalmente às famílias, para que Deus abençoe as famílias, abençoe a família dos irmãos, abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe as famílias, para que Cristo possa fazer parte da nossa família, né, para que as bênçãos dele possam ser derramadas sobre a nossa família. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos então, meus irmãos, louvar o Senhor com mais um cântico, né, como a gente está sempre fazendo, né, após a mensagem, nós louvamos o Senhor com mais um cântico. Então nós vamos louvar o Senhor agora com mais um cântico. Esse cântico, meus irmãos, é um cântico também que eu gosto de louvar o Senhor com ele, através dele. É um cântico que talvez alguns dos irmãos conhecem, outros talvez não, né? Ele tem o título Abba Pai. Vamos então louvar o Senhor com esse cântico. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção, e com meu coração quero te adorar e exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como preciso de ti, só me resta dizer, Abba Pai. Quero te adorar, exaltar teu
Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. Amém, meus irmãos? Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou estar orando agora, e logo após impetrando a bênção. Depois eu quero dar um aviso aqui para os irmãos com respeito à nossa semana de oração. Vamos orar, meus irmãos, e assim, após orar, vou impetrar a bênção, depois dar um aviso aqui para os irmãos sobre a nossa semana de oração. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por este momento, na Tua presença. Como é bom, ó Deus, nós terminar esse dia, Deus, te louvando, te adorando, meditando a Tua palavra, Deus. Louvado seja o Senhor, porque a Tua palavra, ela fala aos nossos corações, ó Deus. Nós aprendemos da Tua palavra, Deus, que possamos, ó Deus, viver essa palavra do Senhor em nossas vidas, que possamos aplicá-la, ó Deus, na nossa vida, dentro do nosso lar, na nossa família, em nome de Jesus. Porque nós queremos, ó Deus, que o nosso lar seja um lar feliz, um lar alegre, um lar festivo, um lar de harmonia, de paz, um lar que caminha bem, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que possamos praticar a Tua palavra, que possamos viver esses princípios da Tua palavra, Deus, que possamos temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, Deus, que possamos Te honrar, ó Deus, que possamos andar, ó Deus, em obediência à Tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos, ó Deus, viver intensamente a Tua palavra em nossas vidas e dentro do nosso lar, em nome de Jesus, ó Deus. Que os maridos, ó Deus, cumpram com o seu papel, ó Deus, que a esposa cumpra com o seu papel, que os filhos, ó Deus, cumpram com o seu papel, em nome de Jesus, ó Deus, dentro do seu lar, para que esse lar, ó Deus, seja abençoado mais e mais por Ti, e que eles possam desfrutar da Tua presença, do Teu amor, ó Deus, da Tua graça, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe cada lar, ó Deus, cada lar de cada irmão que está conosco. Abençoe, ó Deus, a vida das esposas, dos maridos, ó Deus, a vida dos filhos. Abençoe, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre o lar de cada um aqui, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, alcança, ó Deus, aquele membro, ó Deus, da família que está distante do Senhor, longe do Senhor. Alcança, ó Deus, salva, transforma a sua vida. Traga, ó Deus, para junto de Ti, em nome de Jesus, ó Deus, para que esse lar, ó Deus, seja um lar, ó Deus, que sirva ao Senhor por completo, ó Deus, onde o marido, o esposo, os filhos, ó Deus, venham Te servir, ó Deus. Por isso, ó Deus, transforme, ó Deus, o lar, ó Deus, dos nossos irmãos, aqueles que ainda têm, ó Deus, membro do seu lar, ó Deus, de estar no Teu caminho. Transforma, ó Deus, salva, liberta, ó Deus, traga, ó Deus, esse lar, ó Deus, a família, ó Deus, para o convívio da Tua presença, em nome de Jesus. Perdoe, meu Deus, os nossos pecados e derrama as Tuas bênçãos sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Nos ajude a caminhar de acordo com a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Somos fracos, somos limitados e carecemos, Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu auxílio às nossas vidas. Somente contigo nós podemos caminhar. Somente contigo, ó Deus, nosso lar pode ser um lar feliz. Nos abençoe, ó Deus, e esteja, ó Deus, nos orientando cada vez mais, nos ensinando por meio da Tua palavra, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra e viver, ó Deus, os Seus princípios, e assim sermos felizes, ó Deus, em nossas vidas e ter o nosso lar feliz. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor do nosso Deus eterno Pai, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos, com a sua família, com todos os seus familiares e com todo o seu povo, ó Deus, para a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o aviso que eu tenho aqui observado, eu tinha dito já na quarta-feira, eu passei esse aviso para os irmãos. Esse aviso é sobre a semana que nós vamos iniciar agora, né, sobre uma semana de oração em favor das famílias, né, das famílias. Então nós teremos aqui a semana todinha, né, de oração, de segunda a sexta,
né, às 20 horas. Então, amanhã, às 20 horas, os irmãos aí já entram no grupo da igreja, que nós vamos iniciar a nossa semana de oração. E em cada dia dessa semana nós vamos ter pessoas que vão estar dirigindo essas reuniões de oração. Eu vou passar aqui, né, para os irmãos, as pessoas que vão estar dirigindo essa reunião de oração em favor da família. Então amanhã, quem vai estar dirigindo vai ser a nossa irmã Arlete. E aí nós estabelecemos algumas famílias que nós estamos orando. É claro que nós vamos orar, né, por todas as famílias, né, o mês da família, mas nós vamos direcionar também aqui especificamente para algumas famílias que nós temos. Então a nossa irmã Arlete, né, ela vai estar dirigindo a reunião de oração em favor das famílias, mas vai estar especificando aqui a família do nosso irmão Ernesto. Na terça-feira vai ser o nosso irmão Arley que vai estar dirigindo a nossa reunião de oração e vai também estar especificando a família da Dona Odete, né, mas deixando para os irmãos que nós vamos estar orando por toda a família, mas aqui direcionando, né, para algumas famílias. No caso aqui o nosso irmão Arley vai estar orando especificamente pela família da Dona Odete. Na quarta-feira, né, eu estarei dirigindo essa reunião de oração e aí estarei orando por todas as famílias, mas também direcionando a minha oração para a família do seu Antônio, né, o nosso querido irmão Antônio, a dona Zilda, a Edivane e a sua família. Na quinta-feira vai ser o nosso irmão Juninho, né, que vai estar orando, dirigindo a reunião de oração e também direcionando a sua oração para o nosso irmão Jorge e para toda a sua família. E na sexta-feira, aí a nossa irmã Arlete fecha, né, ela inicia e fecha, né, a nossa semana de oração, né, orando pelas famílias e direcionando a sua oração também pela família do nosso irmão Miguel. Então, semana todinha, meus irmãos, você aí não perca, né, nós não podemos reunir lá na igreja, mas nós podemos fazer assim, como nós temos feito aqui os nossos cultos. Então, essa semana, às 20 horas, irmãos, aí liga o seu celular ou liga o seu notebook, né, entra lá no grupo da igreja, né, como você já tem feito aí, né, ou na hora que você vê lá, né, já, né, o link aberto lá, né, a nossa irmã Arlete já começando a fazer a transmissão, você vai ver lá, só clicar lá para você já participar, tá bom? Então, os irmãos não percam essa semana que nós estaremos aí orando em favor da família, tá bom? Então esse é o aviso, meus irmãos, que eu tenho para ser dado, né, para os irmãos, e que os irmãos continuem orando aí, né, pela nossa nação, né, pelo nosso país, pelo nosso presidente, pela vida dos seus ministros, pela vida dos deputados, senadores, o Supremo Tribunal também, esteja orando lá para os ministros lá do Supremo Tribunal. Ore pelo nosso país, pela nossa cidade, ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros, ore por aqueles que estão trabalhando, né? Ore pela saúde da nossa nação, ore pela saúde da nossa cidade, ore pela economia do nosso país, da nossa cidade aqui também especificamente, tá? Ore para que Deus possa abençoar o nosso país, abençoar o nosso município, o nosso estado, para que logo as coisas possam voltar no seu normal. Nós podemos aí nos encontrar, nos abraçar, estarmos junto cultuando ao Senhor, os irmãos podendo aí exercer as suas atividades, o seu trabalho, como faziam já antes. Tá bom, meus irmãos? Então, ore, né? Ore intensamente, muito mais agora nós podemos orar, nos unir em oração e orar, porque há uma necessidade maior aí, nós estamos juntos orando para que esse momento que nós estamos passando, passe logo, né? E as coisas voltem ao seu normal, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus guarde você, guarde a sua família, livre você de todo mal, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida, que a paz dele possa estar sobre você, sobre a sua família, que a alegria dele possa inundar o seu coração e que você viva a sua vida na presença do Senhor e assim você será feliz, o seu lar vai ser feliz, amém? Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa noite, uma noite de descanso, de paz. Meus irmãos, se você precisar de conversar comigo, né, estou à disposição dos irmãos. Os irmãos têm o meu telefone aí, ainda que precisar de um atendimento por telefone, irmãos, fiquem à vontade, ligam para mim. Eu, como pastor, eu não deixei de exercer as minhas atividades pastorais. Então, eu estou aqui para cuidar dos irmãos, para pastorear os irmãos. Então, naquilo que depender de mim, meus irmãos, como pastor, eu estou à disposição de você. Então, dá até mesmo aí de uma conversa por telefone. Os irmãos aí que têm o meu telefone, ligue para que eu possa aí, né, dar assistência, nem que você precise de uma oração, né?
Então ligue, pede aí, se você, pastor, eu quero que você ore por mim, por isso e por isso. Pode colocar aí que eu estou à disposição dos irmãos, né? Se precisar até mesmo ir na sua casa, né? Eu vou, se for uma questão da necessidade de ir na sua casa, eu vou, né? Quanto a isso, né? Tranquilo, né? Estou aí para cuidar dos irmãos, para pastorear, né? Exercer minha atividade, seja com pandemia ou não, né? O trabalho do Senhor não pode parar, o serviço sem obra do Senhor não para. E como pastor, o Senhor nos chamou para enfrentar qualquer adversidade, né? E a gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Então, os irmãos, naquilo que precisar, meus irmãos, pode contar comigo como pastor para acompanhar a sua vida espiritual, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana, em nome de Jesus. Fiquem em paz, um bom descanso a todos, em nome de Jesus. Até segunda-feira, então, às 20 horas, nos encontramos aqui, em nome de Jesus. Até então amanhã, meus irmãos, até amanhã. Deus abençoe a todos.